98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Já está conosco o vereador do PRTB, Nicolas Ferreira, na ponta da linha. Boa noite, Nicolas. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Tudo bem com você? Cadê o Nicolas? Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lucas. Boa noite aos ouvintes aí da 98. Meu caro amigo, você está lá participando das aberturas das CPIs na Câmara, gastos da Covid, BH Trans, e eu vou te fazer logo uma pergunta direta e reta. Você propôs a CPI para os gastos da Covid no município de Belo Horizonte. Existe alguma suspeita concreta? Quando você propõe, você já tem documentos, já tem caminhos a seguir para que na abertura dessa CPI sejam apresentadas provas concretas para questionar os gastos da Covid pela Prefeitura de Belo Horizonte? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela possui um poder, realmente de investigação. Respondendo à sua pergunta, ficou bem claro, na prestação de contas que o Calil deu, na última semana retrasada, de que há indícios fortes, de falta de transparência. Não é à toa que a CGU considerou Belo Horizonte como a segunda pior capital do Brasil em transparência. Então há diversos indícios que nós iremos investigar. Nós não precisamos, de fato, de culpados, nós precisamos de respostas, como, por exemplo, os questionamentos que eu fiz para o Calil com relação a gastos em publicidade, com relação ao envio do dinheiro do governo da União aqui para Belo Horizonte, que na prestação de contas você não consegue identificar para onde foi esse dinheiro. Então serão essas perguntas e outras que nós iremos fazer ali naquela CPI, tanto também convocando os secretários, também como o prefeito eventualmente. Vereador, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente no Talks. Você está comentando sobre a CPI dos custos, dos gastos da pandemia. Já está certa a sua participação como membro dessa comissão e já foram definidos também quem vai ser o presidente e a relatoria dessa comissão? O prazo era até hoje, para indicação. Sim, como eu fui o primeiro signatário, seguindo o regimento interno, eu sou titular, membro titular dessa comissão. As definições ainda eu não sei, hoje realmente era o último prazo e não chegou nenhuma informação para mim de quem vai ser o presidente ou quem será o relator. Eu acredito que amanhã já será divulgado e hoje já será decidido. Boa noite, Nicolas, vereador, prazer tê-lo aqui conosco. Acho que é a segunda vez que você participa, assim quando você tomou posse, e como eu falei na primeira vez que você participou, eu sempre vejo com bons olhos toda a mudança e até mesmo a renovação, principalmente para uma Câmara que estava tão viciada e que teve aí um grande grau de renovação em seu quadro. Se não me engano, foram 59% do quadro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Isso é um recado até mesmo para os que estão lá e uma responsabilidade para os que chegam. Você já se habituou à sua rotina na Câmara, já tem sido fácil o seu dia a dia lá? Como que tem sido, até pelo fato de você ter um posicionamento, às vezes, mais... Eu evito rotular, tá, Nicolas? Eu estou tentando achar uma palavra que não rotule, porque não é isso que eu penso também. Mais contundente, combativo? Mais contundente, mais combativo, obrigado. Eu odeio quando fala radical, porque fica parecendo que eu estou falando com um louco. Mas é o mais contundente mesmo, questionador e querer aí trazer as coisas de forma mais pragmática, preto no branco. Você tem conseguido compor, ou isso tem sido uma dificuldade em encontrar eco aí? E, primeiro, se nessa renovação os que chegaram tem sido mais fácil para você se aproximar e buscar aí um bloco que pense igual, ou você conseguiu fazer essas amarrações também com as pessoas que já estão aí de mais tempo atrás? Obrigado pela pergunta, Rodrigo. No começo, eu acredito que todo mundo achou que eu seria como se fosse um Tasmania, Iria ali ser um maluco ali na Câmara. Pelo contrário, quem me conhece de fato sabe que eu sou equilibrado, sou ponderado, mas sou incisivo e sou flexível, mas sou firme nas minhas posições, Então, eu tenho um bom relacionamento com os meus colegas,
principalmente ali as pessoas, né, que estão mais alinhadas, né, ideologicamente ali, Flávia Borgia, o Ciro Pereira. Então nós temos ali pessoas, né, que no dia a dia, né, respeitam a todos, conversam com todos, inclusive até mesmo com a própria esquerda, que está ali na minha comissão de direitos humanos. A gente diverge nas ideias, assim como eu disse na primeira entrevista aqui, né, que eu ia divergir de fato das ideias e não das pessoas, e assim eu tenho feito, né? Eu trabalho muito na tratativa de ação e reação, né? Eu não falei absolutamente nada sobre Jacarezinho, por exemplo, lá na Câmara, mas quando eu vi que foi falado, também me posicionei. Então eu tenho trabalhado dessa forma, ação e reação. Bom. Nicolas, você tem, nesse período em que está na Câmara, você tem se mostrado um pouco mais sensato do que se mostrava na campanha. E a sensatez, ela é uma aliada da inteligência. Você está amadurecendo no trato com a Câmara? Você está amadurecendo no trato político? Porque você é jovem, você tem quantos anos? Você tem 20, eu faço 25 agora, 30 de maio. Faz 25 no dia 30 de maio. Parabéns antecipado para você. Obrigado. Mas me diga uma coisa, você tem percebido que você tem evoluído? Porque o contato com ambientes que são, por exemplo, de discussão, de evolução, como é o parlamento, acaba amadurecendo as pessoas. Você tem percebido isso? Então, Paulo, eu costumo dizer, as pessoas falam, Nicolas, você é muito polêmico, você até mesmo algumas palavras como radical. Eu costumo devolver a pergunta e falar, olha, me mostra um vídeo que você acredita que o meu posicionamento foi radical ou foi polêmico, né? Os meus posicionamentos ideológicos, né, por exemplo, durante a campanha, eu deixei bem claro, né, que eu era contra o próprio, né, feminismo, era contra a ideologia de gênero, que eu iria lutar, né, contra as pautas progressistas dentro da Câmara, e assim eu tenho feito. Óbvio que campanha, né, você tem que atingir, né, o seu eleitorado de diversas formas. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto, poxa, eu sou bem humorado, eu gosto de meme, eu gosto de enfrentar ali, por exemplo, como eu enfrentei a esquerda numa manifestação, falei, poxa, durante a pandemia inteira vocês bloquearam, impediram as pessoas de trabalhar e agora estão saindo nas ruas para poder fazer campanha política. Então eu sou combativo, fui lá e perguntei, quase apanhei lá. Então, assim, eram momentos que eu precisava mostrar o meu posicionamento para as pessoas falarem, poxa, eu votei nesse cara, vou votar nesse cara porque ele realmente defende aquilo que eu sempre quis dizer. O meu papel hoje na Câmara se mantém o mesmo. Na escola eu fui assim, na universidade eu fui assim. Obviamente que eu mantenho, né, a liturgia do cargo. Falei com o Calil na prestação de contas que eu chamo, né, de Vossa Excelência, porque realmente o regimento interno da Câmara obriga, mas não era isso que eu gostaria de falar com ele. Mas o chamei, né, de Vossa Excelência e vejo que a minha posição ali, ela representa pessoas que principalmente estão indignadas. E por isso que eu não posso combater, digamos assim, ou lidar com o tirânico, que é o que eu considero o Calil, de uma forma extremamente romantizada e esquecer que pessoas que sofreram durante toda a pandemia, porque teve seu comércio fechado, ver em mim, a pessoa em que ele voltou e depositou a confiança, uma pessoa que, digamos assim, se ajoelhou para o sistema. Então, eu acredito que eu tenho amadurecido, porque todos nós amadurecemos, mas não no sentido de mudar a minha essência. Eu mantenho a minha essência muito firme, acredito piamente nos meus posicionamentos e vou defendê-los com flexibilidade, mas também com firmeza. Ô, vereador, a gente falando nessa questão de ser ou não polêmico, de amadurecimento, você se arrepende, por exemplo, de ter chamado a vereadora Duda Salabert de homem? E qual que era o que era o objetivo também, né, de falar, chamar ela de homem, é uma questão que, assim, agrega muito pouco, né, mais visto como um ataque pessoal. Por que a escolha dessa palavra e como é que tem sido a relação depois com a Duda depois desse episódio? Poxa, na primeira, quando eu ganhei, o Estado de Minas me ligou e me perguntou, olha, o que você acha de um trans, não sei como se denomina, translésbico, que eu acho, está na sua frente. E, cara, poxa, pouco me importa. E aí eu falei, eu não tenho nada a ver com as escolhas dele. E aí o Estado de Minas me perguntou, você vai continuar chamando ela de ele? Eu falei, sim, de acordo, né, com a certidão de nascimento e com a biologia. Então eu estou sendo, inclusive, processado civil e criminalmente. Ela me levou ali para a corregedoria porque eu estou chamando um homem de homem.
Olha que loucura, né? E do tanto que você pode pegar, foi esse momento só. E na Câmara eu nunca me dirigi a ele, de ele ou dele, eu sempre falo qualquer outra coisa para não dar corda para isso. Mas, poxa, agora a realidade já não é mais aquilo que eu vejo, é aquilo que o interlocutor impõe. Então é o seguinte, eu vou então falar que eu tenho 35 anos e estou lançando aqui minha pré-candidatura a Senado. Pronto. E aí vocês vão ter que acreditar que eu tenho 35 anos. E ai de quem falar que eu não tenho 35 anos. Então eu também acho ridículo você querer impor as coisas para as outras pessoas. Então não fique impondo. No privado, eu posso, ser complacente e chamar ele de ela de ele, não importa. Agora, no âmbito do debate público, eu preciso defender a verdade. Caso contrário, a verdade vai ser aquilo que eu impor para as pessoas. E aí vai virar uma bagunça e uma confusão total. Então eu não me arrependo porque, eu vou negar a minha realidade agora em prol da vontade do outro? Não vou fazer isso. Mas eu entendo também, Nicolas, assim, de novo falando com relação à questão do amadurecimento, é quando a gente aprende a dialogar. Eu acho que você tem feito isso e vai fazer. Eu acho que é da natureza do seu cargo, é o diálogo. E nesse diálogo eu acho que todos vocês devem buscar o entendimento e o respeito recíproco no qual manda os bons costumes. Não estou nem levando em consideração a liturgia da Câmara, que eu acho uma bobagem aquilo lá também, no sentido de você dar o interlocutor um engessamento da liturgia para que ele não se mostre como pessoa que ele é. Isso pode ser bom e ruim também, porque se você também der a liberdade para que o público observe como que aquele candidato que ele votou age de forma livre e não contaminada pela liturgia da Câmara, acaba criando aí uma falsa imagem desse candidato, e isso também para mim não acho legal. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente deve respeitar o diferente, assim como todos devem nos respeitar, independente daquilo, porque, de novo, vocês são exemplos, você representa aí uma quantidade enorme de pessoas que o elegeram, deve a eles a satisfação que o elegeram, até pelo fato de você ter levantado uma campanha e que é assim, eu acho que é o caminho que começa a política. Você entrou agora como vereador, acredito também que terá aí um caminho crescente em outros cargos. Até gostaria minha pergunta vai muito por esse caminho, sobre a sua vontade política de concluir como vereador e depois buscar um outro cargo que vá para outras esferas, ou você acha que já está no momento de você, na próxima eleição agora, ir para um caminho de deputado estadual, federal, ou então até mesmo aí um Senado? Como que você enxerga aí esse futuro? E o meu desejo, Nicolas, até pelo fato de admirar todos vocês, tanto você quanto a Duda, que são pautas completamente distintas, né? Vocês defendem bandeiras distintas, eu consigo admirá-los, mesmo vocês tendo uma visão antagônica, pelo fato até mesmo de vocês terem essa representatividade tão grande. Então, quanto mais o diálogo, melhor para a democracia. E minha pergunta é sobre o futuro seu como político. Então, Rodrigo, pegando só a primeira parte aqui, eu sempre tive diálogo. O que eu não vejo é o diálogo contrário. Você nunca vai achar um tweet meu pedindo para matar um opositor meu, para falar que se encontrar na rua eu vou bater, eu vou espancar. O meu nome, direto e reto, fica no Trending Topics do Twitter. Você clica lá, óbvio, tem pessoas, me apoiando e tudo, mas aí sempre quando é algo, né, polêmico, porque o Twitter é o esgoto, né, da internet, as pessoas já não têm mais empatia, não tem mais nada ali naquele lugar. Você vai ver pessoas falando, olha, vamos marcar para trocar soco, se eu te encontrar na rua eu te mato. Um dia um cara chegou e falou, olha, ele tá aqui no shopping aqui, aí um amigo foi e aconselhou falar com segurança que eu estava assediando ela, só para eu me ferrar. Então olha só o nível dos meus opositores. Então pera lá, o respeito já não é mais você entender a posição do outro. Na verdade, se você não aceitar as imposições do outro, você é desrespeitoso? Que loucura é essa? Então, hoje mesmo, né, o Burger King coloca lá sobre o pronome neutro. E aí, se eu não aceito o pronome neutro, eu sou desrespeitoso? Peraí, desrespeitoso é você que não respeita a língua portuguesa. Né? Quem me chamou de criança, né, falou que eu não estou à altura do cargo lá com relação à minha idade, foi o vereador, né? Foi o Duda, não fui eu. Eu nunca falei nada sobre o sexo dele, não falei nada, né? Eles me perguntaram, eu respondi. Então, é bom deixar isso claro. Com relação ao meu futuro, eu sempre fiz as coisas, primeiro, orando. Eu sei que essa guerra não é somente uma guerra entre
direita e esquerda, eu vejo que é uma luta muito do bem e do mal. Então, tudo que eu faço, eu oro, eu peço a Deus para me direcionar, e tenho sempre um versículo que é que a paz seja o juízo do meu coração. Então, se eu tiver paz para ir para algum cargo, eu irei. Obviamente, as minhas pautas, elas são nacionais, como ideologia de gênero, armamento, aborto, a própria liberdade de expressão, e acaba, como vereador, eu fico um pouco engessado, e o meu desejo é chegar ao Congresso Nacional. Não sei quando, não sei se já vai ser agora, nesse próximo ano, mas eu tenho esse sonho e espero concretizá-lo. Quando? Já não sei. Ô, Nicolas, só para a gente se posicionar também, com essa direita mais bolsonarista, né, mais ligada, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, como é que está o cenário dessa ala política em Minas? A gente tem o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio, muito forte no PSL, tem vocês do Direita Minas, né, você, o Cabo Júnior e o Bruno Engler. Como é que está essa questão e o futuro político de cada um também? Você acabou de falar que as suas pautas são mais nacionais do que municipais, do que estaduais. Como é que fica o Bruno Engler também nesse cenário, o Cabo Júnior e até o Marcelo Álvaro Antônio também, que é um político da mesma área, que talvez dispute ali o mesmo eleitorado, né? Uhum. Isso está em fase, acredito, de definição. Eu sei que o Júnior, né, é pré-candidato a deputado federal já. O Bruno, né, já deixou claro também sua intenção também a federal. Então eu vejo que, né, da mesma forma como anteriormente, né, como o Grupo Direita Minas, nós paramos e decidimos, né, qual seria, né, o rumo de cada um ali. Acredito que também terá essa conversa, né? Como a gente sabe, né, da importância do próprio movimento Direita Minas, o quanto é importante, né, estarmos juntos, acredito que tomaremos a melhor decisão aí. Ô, Nicolas, vou voltar outra vez no episódio da sua conversa com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. O prefeito Alexandre Calil não foi muito carinhoso nas palavras que dirigiu a você. Como é que você recebeu aquilo? Como é que o vereador Nicolas Ferreira, o segundo vereador mais votado da Câmara Municipal de Belo Horizonte, recebeu a fala do prefeito dizendo que você merecia umas palmadas, que foi o que ele falou? Eu recebi com felicidade. Quando eu saí, sentei, eu falei, poxa, era o que eu esperava, né? Uma falta de maturidade da parte dele. O que eu questionei a ele, Paulo, foi o seguinte, foi por que ele destinou pouquíssimo para a nossa segurança pública. Nós temos um orçamento, né, de bilhões, ele destinou 1,75% para a segurança pública. Nossos guardas, né, municipais precisam muito de estruturação, tenho batalhado muito para poder conseguir algo para eles. Perguntei por que ele gastou 46 milhões em publicidade, né, em meio a uma pandemia, e isso não estava, inclusive, na prestação de contas dele. E também perguntei para onde foi destinado os 3,7 bilhões de reais que a União enviou para Belo Horizonte, de acordo com a sua própria prestação de contas, né? Disse para ele que, de fato, eu estava representando as pessoas inconformadas, porque é muito fácil lá na prestação ele falar que a fome tem pressa, sendo que ele destruiu 100 mil empregos, fechou 12 mil negócios, ignorou a classe dos eventos, ignorou os pais, mães e crianças que ficaram sem escola durante um ano, ignorou, né, o transporte público lotado, metrô lotado, e agora, né, estava lá como se assim, estivesse falando de uma outra cidade. Né? Eu não fui eleito e nem estaria ali para poder ser complacente com aquela mentira toda ali. Então eu fui respeitoso, não o agredi hora nenhuma de maneira pessoal, e tudo que ele pôde falar sobre mim foi sobre a minha idade, né, falar que eu mereço palmadas. Engraçado, né? Se isso partisse de mim para ele ou para qualquer outra pessoa, estava em todas as manchetes de todos os jornais, falando que eu fui desrespeitoso, pedindo quebra de decoro parlamentar, falando que eu não sei, né, seguir ali os protocolos da casa, mas quando é o prefeito vindo, né, para mim, tudo bem. Então eu prefiro ser um jovem, né, que não tem nada para ele falar contra sobre o meu caráter, sobre o meu trabalho na Câmara, do que ser um velho, né, que destruiu a nossa capital. Nicolas, nós temos 2 minutos, estamos em rede. O Lucas Ragaz tem uma pergunta para você, então vou pedir agilidade para o Lucas, agilidade para você na resposta. Vamos lá, Fechado. Lucas. Ô, Nicolas, é só uma questão para manter a população informada também. Como é que está o seu relacionamento com o seu partido, o PRTB? O PRTB está sendo processado no TRE por uma suposta condição de candidaturas femininas fantasmas, e isso pode até custar o seu mandato. Como é que está sua relação com o partido e sua expectativa para esse processo?
Então, os meus advogados já ocorreram, se não me engano, 2 audiências. Graças a Deus, a Procuradoria deu um parecer favorável pela minha absolvição em todos os casos. Então, eu espero que, de fato, a justiça seja feita. Deixei bem claro, né, que eu fiz uma campanha limpa. O meu pai era coordenador da minha campanha. Não tive nenhuma utilização, né, de recurso público. E eu vejo isso realmente como uma perseguição política clara, né? O Partido Socialista Brasileiro, a Rede e o PSOL que estão pedindo a impugnação da minha candidatura. Então, obviamente, há interesses muito grandes, né, por conta disso, mas eu mantenho oração, né, e peço que, de fato, a justiça seja feita e os meus advogados estão trabalhando firmemente nisso daí. Nicolas Ferreira, vereador pelo PRTB em Belo Horizonte, envolvido agora até o tampo aí com CPIs, gastos contra a Covid, a apuração do que acontece na BH Trans. Muito obrigado por ter participado conosco aqui desse nosso 98 Talks. Você está me devendo um café que você prometeu quando você foi eleito. Talvez um dia você pague esse café para mim lá na Câmara. A Câmara está fechada, né? Tem que pedir para o Calil abrir, aí eu te recebo com todo carinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aos ouvintes aí. Deus abençoe, BH. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.